O que você entende por mobilidade, que hoje as pessoas falam muito na mobilidade, que inclui o transporte público, mas transcende, né, é maior. E qual a importância na relação entre planejamento urbano e transporte público? A gente dividia a mobilidade em pedaços. Então, tinha o transporte público, tinha, de outro lado, as bicicletas, tinha o automóvel, tinha a mobilidade a pé e tinha a cidade toda, tinha a pessoa com portadora de deficiência. E aí, o que acontece com isso? Nessa estrutura que é tudo, quem é que reina? Reina o automóvel, não por causa disso, mas isso é um elemento que agrega na política que eu costumo dizer que o Estado brasileiro fez a opção de fazer uma política para universalizar o uso e a propriedade do automóvel como política estatal, né? Então, o Estado brasileiro se coloca de joelho perante a indústria, favorecendo de forma monstruosa na história. Ele nunca foi uma indústria de consumo, ele era uma indústria de transformação, como na prática você compra o seu carro para usar, ele é igual à geladeira, mas nunca foi tratado como tal, né? E os investimentos são maciços nesse modal, que no Brasil hoje, em média, transporta 30% das viagens, e com exceção de Brasília, que chegou a 40 e poucos por cento. Porém, ele ocupa do sistema viário de 80%, às vezes, a 90% desse sistema viário. Isso aí, depois eu posso entrar mais em detalhe, é o que eu chamo o subsídio gigantesco que o Estado brasileiro dá a um único modal, comprometendo fortemente soluções para os demais. Então, o que aconteceu? Nós começamos a brigar por isso, né? Tanto que quando o Rua Viva foi uma criação de um grupo, né, que eu estava o Menda, estava a Liane e mais outros, e nós criamos, e o nome foi o Instituto da Mobilidade Sustentável. Aliás, nós ficamos entre outra discussão que se acompanhou muito de perto, que era o não transporte, que foi um debate que a gente fez no Rio, com Gabeira, e até hoje ele está voltando agora com essa Cidade 30, com esse negócio de descentralização. Isso foi em 89, para a gente ver como as coisas são, né? Então, o que a gente tem aí? Aí nós começamos a brigar pela palavra mobilidade, porque quando a mobilidade entra, eu junto todo mundo no mesmo pacote. Aí eu vou ver quanto que o carro consome de recurso público, quanto ele consome de sistema viário, quanto é que as viagens a pé, e eu comparo tudo no pacote só, né? E a cidade, ela tem entrado meio devagar nesse processo todo. Ela começa a entrar, mas agora quando a gente traz o trânsito também para perto da discussão da mobilidade e traz principalmente o que eu chamo de democratização do uso da via pública. Então, essa via pública, ela é apropriada, como eu te falei. A lei da mobilidade diz que a prioridade, isso é de 2012, ela diz que a prioridade são os modos ativos, depois o transporte público, em terceiro lugar, o automóvel. E esses dois modais ele tem prioridade sobre o outro. Só que quando a gente vai olhar o sistema viário, é exatamente o inverso. Você tem um modal que transporta 30%, vamos ficar com esse número, e ocupa de 80% às vezes 90% do sistema viário. Quer dizer, se eu for olhar, eu até brinco em muitas discussões que a gente fez meio errado. A gente não devia ter feito faixa de ônibus, corredores de ônibus, ciclofaixas, ciclovias. A gente devia fazer faixa para o automóvel. Aí a nossa cidade daria certo. Eu reservaria 30% do sistema viário para ele circular e estacionar. E você ia ver que as nossas cidades iam ser maravilhosas. Iam ser cidade para as pessoas e não cidade para os automóveis, né? Então, o que acontece? A gente vem estudando essa relação da cidade, onde é que ela vai acontecendo de uma forma muito forte. Ela vai acontecendo porque o próprio
Começo com os ônibus, que os ônibus vão se juntar ao mercado imobiliário e vão expandir a cidade para lugares sem infraestrutura, né? Depois entra o governo federal, ainda na ditadura com o BNH, e joga a população longe de novo. Isso tudo aumenta o custo do transporte, o custo da cidade como um todo, porque você tem que levar a infraestrutura para lá, entende? Você vê que tem uma relação. Depois entra o automóvel, quando você democratiza, né, vamos dizer, a propriedade do automóvel, isso vai acontecer no governo Lula, né, de forma muito marcante. Quer dizer, o subsídio ao automóvel é gigantesco no governo Lula. A gente até brinca, né, quando a gente fez, eu digo, a gente está elegendo o metalúrgico, e o metalúrgico vai ter influência. A gente, dentro do PT mesmo, a gente tinha muitos problemas, às vezes, para passar uma proposta que interferisse no automóvel. Até hoje é problema. Sabe? Então, esse é um problema estrutural que se a gente pode mexer no resto, no transporte, fazer, mas se a gente não mexer nesses elementos que a gente chama os subsídios dados a automóveis, e o principal, um subsídio fantástico que a gente tem, aliás, a gente tem até esse número, eu não teria para te falar agora, porque eu não consegui pegar com uma pessoa que você conhece, o Eduardo Vasconcelos. Da NTP, Vasconcelos. Ele fez uma análise de quanto o estacionamento só em São Paulo, se ele não fosse subsidiado pelo governo de graça, parando de guerra, daria para pagar o sistema de transporte todo de São Paulo. Só o estacionamento. Se você entrar na via pública e tirar isso tudo também. E a outra ideia básica que você acompanhou muito de perto e que a gente tem a outra experiência em São Paulo é tirar o ônibus do congestionamento que a gente gosta de falar. Põe faixa exclusiva, põe corredor. Isso tem um efeito fantástico na vida das pessoas, porque reduz o tempo de viagem, reduz o custo, né? E o transporte ele começa a ser uma alternativa de fato. Você já deve ter ouvido uma frase clássica que a gente ouve toda hora dos amigos, progressista, que diz assim: eu deixaria meu carro em casa se o transporte coletivo fosse de qualidade. Aí eu costumo responder, eu digo, tem outra situação que você deixaria o seu carro em casa. Na hora que a gente tirar o subsídio que o governo dá ao seu carrinho, vai desde a gasolina, isenção de impostos, etc., e você pagasse o valor justo do estacionamento, você deveria gastar, vamos dizer, de R$ 1.000 a R$ 1.200 por mês para você usar o seu carro e ir para algum lugar da cidade, e você estivesse dirigindo e olhasse do lado, passava um ônibus, vum, vum, e você perceberia que aquele ônibus chegaria 20 minutos ou mais na frente do teu carro. Aí eu pergunto para você se não pensaria um pouco e dizer que eu deixaria meu carro em casa nessas condições. É que ninguém imagina, isso aqui é como se fosse um tema interdito. Não pode mexer, algo que você não pode tocar, é intocável. Mas eu vou contar duas histórias e depois vou fazer uma pergunta, todas bem rápidas, de pessoas que você conhece. Eu, em 2003, no Congresso de Vitória, o Peñalosa estava lá, e eu entrevistei o Peñalosa e eu perguntei para ele, quando ele fez o Transmilênio, o que ele tinha feito primeiro. Se ele tinha criado as interdições para o carro ou se ele tinha melhorado o transporte para, então, criar as interdições para o carro. Ele disse, não, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com o estacionamento público nas ruas e taxar o estacionamento. Sabe por quê? Porque quem toma as decisões sobre o transporte público está no automóvel, não está no transporte público. Se eu obrigo ele a deixar o automóvel em casa e usar o transporte público, ele vai começar a tomar decisões visando o transporte público e não do ponto de vista da perspectiva em que ele está. E um outro comentário foi o Congresso, aí antes ainda desse, em Porto Alegre,
que o nosso amigo Cláudio de Sena Frederico apresentou uma publicidade de Paris que era voltada para o automóvel. Eram aqueles outdoors escritos assim: enquanto você está parado no congestionamento, seu vizinho pegou o metrô e já chegou em casa. Ai, que legal. Então, era algo bem nesse sentido de que você está falando. Eu estive em Los Angeles quando eles lançaram o BRT deles, e era um BRT gratuito, com acesso livre, e que transportava muito poucas pessoas. E eu perguntei para eles, mas então qual o sentido de vocês fazerem esse BRT? Aí ele disse: enquanto todas as pessoas estão paradas naquelas highways de 8 pistas, eles estão vendo um ônibus passar numa pista livre, numa via livre. E ainda que nós não tenhamos conseguido ainda fazer essa mudança do público, do automóvel para o público, passar esse público para o transporte público, nós conseguimos aprovar mais 0,5 da taxa de vendas, né, que é o tax sales dele, para que esse 0,5 durante 5 anos fosse investido unicamente em transporte público.